E já aqui temos a Sara Lemonnier para nos falar do seu novo livro. Oh, Diogo, do seu novo livro, A Cadeira Preta. Olá, Sara, bem-vinda. Olá, muito bem-vinda. O Diogo está super entusiasmado. Já estou a ver que sim. Vou deixá-lo. Juro-te, sobe-me a pelvis. Tem uma força bruta. Sara, Cadeira Preta, o teu primeiro romance. Sim. Conta-nos tudo sobre este livro. Como é que isto surgiu? Há quanto tempo é que começaste a escrever? Eu comecei mais ou menos no verão passado, mas eu na altura também estava a escrever uma novela, portanto demorei mais um bocadinho a escrevê-la, mas até foi bastante rápido, nem um ano demorei, portanto essa parte foi boa. E isto começou porque foi um desafio que a minha editora decidiu fazer-me e disse, ok, nós gostávamos de ser um romance porno-erótico e eu fiquei... Ok. E eu, ok, vamos lá ver se eu consigo aceitar este desafio. E disse claro que sim, e comecei a pesquisar o que achava que devia pesquisar, nomeadamente mais autoras, geralmente mais do género erótico, mas eu queria sempre que fosse com um olhar feminino. Sim. Foi uma das coisas que eu achei super importante, foi o olhar feminino sobre o sexo. E a partir daí comecei a escrever e a Beatriz, como é uma personagem super independente e super carismática, começou a nascer e fez o que quis do livro. Ela é que manda. Tu já alguma vez tinhas pensado em escrever um livro deste género, ou mesmo uma história? Tu fazes argumentos, já fizeste argumentos Sim. para novelas, acabaste de referir isso, tiraste o curso de cinema. Sim. Alguma vez tinhas pensado em escrever uma história, um romance, e depois que fosse parar nisto? Que isto fosse o teu primeiro livro? Com cariz erótico? Eu não imaginei que fosse o meu primeiro livro. Eu admito, provavelmente quando estava na faculdade comecei a querer ler livros eróticos, mas era mais por curiosidade. Por curiosidade, não exato. foi uma coisa que eu pensasse, não, é definitivamente algo que eu quero fazer. Mas depois esta oportunidade surgiu e eu pensei... Porque não aproveitar, não é? Exato. Faz parte da vida, não é? Exato. Mas veste a continuar a escrever dentro deste género? Foi uma coisa que também te apaixonou, apesar da ideia não ter surgido de ti? Ou tens aí muitas coisas já aí na tua cabeça, muitas ideias que não têm nada a ver? Como é que é isso? É assim, eu gostava de passar por vários géneros. Eu gosto muito de thriller, por exemplo. Por exemplo, se eu continuar a escrever qualquer coisa parecida com a Cadeira Preta, um próximo livro da Cadeira Preta, sim, claro, quero me manter neste género, até porque só assim é que faz sentido a própria história. Sim, se houver sim, claro. volume, sim. A cadeira vermelha, se calhar. Toda a gente está sempre a dizer isso, eu não sei porquê, toda a gente diz a cadeira vermelha. Toda a gente diz Toda a gente, eu já não sei o que é que eu hei de fazer mais. Sim. Se calhar porque as letras também puxam para isso. Não, e depois o vermelho é a cor assim mais... O preto e o vermelho são as Sim, cores mais se calhar, sexy, mais não é? sensuais, Mais sim. sensuais. É Mas há aqui uma frase que eu e a Sara estávamos a bocado a comentar contigo. Dizes tu ou digo eu? Não, digo eu, deixa-me dizer eu, por Diz. favor. Ok. Estás bem entusiasmado com Estou isto? muito entusiasmado. Cru, impiedoso, provocador. Nunca uma autora portuguesa escreveu assim sobre sexo. O que é que isto diz sobre o livro e o que é que diz sobre ti neste livro? Primeiro é um elogio. Sim, é um elogio. Bom, então vou começar pelo cru e impiedoso, acho que é se calhar mais simples e depois vou para a outra parte. Acho que dizem que é cru e impiedoso porque eu quis que esta personagem fosse altamente honesta e fosse um livro também muito íntimo. Daí não são só as cenas de sexo que são íntimas, mas também as próprias sessões com a psicóloga e o facto de nós estarmos sempre com a Beatriz como narradora. Ela conta-nos tudo o que pensa. Portanto, é tudo muito... É um bocado... Sim, é um bocado aquelas coisas que nós nunca diríamos a ninguém. Ela não diz porque não é porque esteja a falar com imensa gente, porque nós na realidade nós somos aqui um bocadinho voyeur, nós estamos a ouvir um pouco os pensamentos dela. Verdade. Portanto, acho que é aí que eles querem dizer do cru e impiedoso, porque de facto ela diz o que tem a dizer, é muito íntima, é muito honesta. Quanto à parte Nunca uma autora portuguesa escreveu nunca assim nenhuma sobre autora sexo. escreveu assim sobre sexo. Eu penso que é porque o que eu tentei fazer aqui foi mesmo dar o olhar feminino. Ou seja, obviamente que eu não posso generalizar isto ao máximo, mas as mulheres têm sempre há sempre um lado mais emotivo no sexo. E foi um pouco isso que eu também quis mostrar. Não significa que fiquem totalmente apaixonadas, mas há sempre ali uma parte mais sentimental. Uma ligação. Exato, há sempre uma ligação e isso é importante destacar, porque neste caso, por exemplo, da Beatriz, ela vai ficar agarrada também muito por essa parte sentimental, não é só pela parte física, mas também pela parte sentimental. E depois as próprias cenas, como eu escrevi, foi porque eu quis fazer algo que fosse muito visual, mas que também não fosse nem corny, nem exagerado, é o que é sexo, Exato. pronto, that's it. Ok. Mas também, desculpa, também é um livro com uma grande maturidade, porque tu só tens 24 anos. Sim. Como é que também tem sido o feedback? Tens sido julgada por aí? Não, de todo. Não estão novas, já escreveres um livro destes? Ou nada disso, pelo contrário? Nada disso. As mensagens que tenho recebido dos leitores são sempre muito simpáticas a dizer
tive uma leitora que me disse, ainda bem que finalmente fizeram um livro como este, identifico-me totalmente, finalmente percebo que há mais pessoas a pensarem como eu, que se a Beatriz existe é porque há mais. E todos os feedbacks que tenho tido é tipo, olha, obrigado, tipo, obrigado por teres feito uma coisa tão honesta, tão, ok, não sou o único. E aberta, não é? Sim. Desculpa. Conta-nos um bocadinho também, só para nós e as pessoas lá em casa perceberem, quem é que é esta Beatriz e qual é que é a história? De que é que nos fala? Sem spoilers, sem contar, para sem spoilers. spoilers. Assim, por um resuminho, Um resuminho pequenino, muito ok. pequenino, o que é que nos fala desta história para além de sexo? Ok, então se calhar vou começar pela Beatriz, como é que ela foi criada, sem spoilers, Pronto, basicamente quando eu comecei a pensar como é que havia de fazer esta história, uma história sobre sexo e mulheres e isso tudo, eu dei por mim se calhar a ir um bocadinho àqueles clichês da mulher poderosa e isso tudo e sem defeitos. E eu achei, pá, mas isto não existe, porque é impossível alguém que não tenha defeitos, é impossível alguém que seja totalmente... Não me estava a conseguir perceber. Então pensei, ok, então isso foi exatamente o oposto. Se for uma pessoa que começa a sua viagem a dizer, eu tenho defeitos, e o meu maior defeito é não saber quem é que eu sou. Eu sei que não estou bem, eu sei que há alguma coisa de errada comigo porque eu não me sinto bem, estou triste, estou isto, estou aquilo, portanto eu tenho de fazer alguma coisa. E esta história é um bocado, acima de tudo, é sobre a luta pessoal, porque ela tem 25 anos e ela percebe que se ela vai continuar assim, ela não vai conseguir aguentar muito mais, até porque ela tem alguns problemas com o álcool, o próprio meio onde ela está inserida também é um pouco propício a isso, ela também consegue facilmente ficar depressiva e ela percebe que ela não quer isso para si, então começa a ir à psicóloga e é exatamente aí que o livro começa. A cara dela. Olha, numa tentativa de autodescoberta, lá está, com uma leve pitada de Masoquismo, até ficas gago. Comecei a consultar uma psicóloga. Olha, e eles uma apresentação, foi na semana passada, dia 19 de julho, na Pensão Amor. Tiveste, por exemplo, leituras de duas belíssimas atrizes, que tu também és atriz, Sim, não é verdade? A Carla Moga e a Ana Hermínio, que elas leram excertos do livro na apresentação. Como é que foi esse momento? Foi ótimo, foi ótimo. Eu, primeiro, pronto, eu de facto não estava à espera de ter lá tanta gente, portanto o facto daquilo estar completamente cheio, eu fiquei tipo, uau, ok, obrigada. E gostei muito de as ouvir a ler e gostei muito também da reação que eu estava a ver das pessoas, tanto que eu também li depois um excerto. Foram as próprias atrizes que escolheram aquele excerto e disseram, não, tu tens de ler isto. Tens de ler. Eu, ok, pronto. E foi bastante bom, até porque as partes que elas leram lá está, foi um bocadinho como vocês estavam a dizer, dá para perceber um bocadinho a história, dá para perceber que há 3 homens, não sabemos exatamente como é que ela se envolve com eles, quem é que eles são, e a própria ideia do livro também é um bocadinho essa, por exemplo, as personagens, a Beatriz é a única que, por exemplo, tem características físicas, os homens eu quis mesmo que não tivessem muitas, Que quis as pessoas deixassem levar pela imaginação. Isto é um bocadinho tipo, não é uma questão de fetiche, mas se há um determinado homem que te agrada mais, então tu estás à vontade para imaginá-lo. Força. Até tens 3. Verdade, falámos O Henrique e o Paulo. Temos que descobrir isso tudo. Temos que falar sobre isso daqui a Sara, bocadinho. falámos depois. Para além do livro, e também já falámos aqui dos argumentos das novelas, também és atriz, como acabámos de referir. O que é que te espera agora ao futuro? Porque são as duas áreas, não é? São para as duas ficar a áreas, escrita são. e a representação. Exatamente. O que é que vem aí? Eu ainda não sei muito bem, agora estou assim um bocadinho também mais preocupada com o livro. Focada mais também, focada, não é? exato. Obviamente que querei trabalhar como atriz, até já comecei, eu voltei no ano passado dos Estados Unidos e já comecei a trabalhar como atriz. Lá em Nova Iorque. Sim, fiz um projeto muito interessante, trabalhei em teatro imersivo, que eu nunca tinha feito antes, e que é completamente diferente, eram 4 horas em cena, vários loops, estar a comunicar com as pessoas, até porque eu era amada a história. Portanto, de vez em quando tinha assim umas reações não muito simpáticas das pessoas, ou pessoas a agarrarem-me e eu, ok, está tudo bem. Portanto, agora é um bocadinho isso, é voltar também às novelas, tanto como argumentista, como atriz, ver o que dá e começar a escrever mais um. Olha, ficámos à espera de tudo e por Muito enquanto obrigado. não se esquecerem, a Cadeira Preta está à venda e a comprar este livro. Não é, Diogo? O Diogo está ansioso por lê-lo. Estou. Olha, Sara, obrigada e muito obrigada sucesso. E que o livro top 1 aí, mundial já. Não Por é? mim, tudo bem. Cadeira Obrigada, Preta. um beijinho. obrigada. Cadeira Muito obrigado Preta. mesmo.